Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de janeiro. Hoje é quinta-feira. Amados irmãos e irmãs, a igreja nos convida a celebrar hoje a festa da conversão do apóstolo São Paulo. Amados irmãos e irmãs, a festa da conversão deste grande homem. Ele que era um grande perseguidor do cristianismo, após o encontro profundo e pessoal com Jesus Cristo, Senhor nosso, passa a anunciar e propagar a boa nova. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que tenhamos consciência, o próprio apóstolo com toda certeza tinha viva esta consciência, que a conversão se dá dia após dia. Nós não mudamos simplesmente da noite para o dia, porém, precisamos todos os dias dizer sim, precisamos todos os dias caminhar, precisamos, enfim, todos os dias ir ao encontro do Cristo vivo e verdadeiro. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Paulo nasceu em Tarso, cidade da atual Turquia, por volta do ano 10 e sofreu o martírio em Roma no ano 67. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e destemido pregador do Evangelho a todos os povos. Esta festa litúrgica surgiu no século VIII e foi introduzida no calendário romano no final do século X, celebrando a conversão daquele que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Renovemos nossa disposição de sermos ousados discípulos e discípulas de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. A oração coleta de hoje diz: Ó Deus, que instruístes todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei aos que celebramos hoje a sua conversão caminhar para vós, seguindo o seu exemplo, e ser para o mundo testemunha da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, amados irmãos e irmãs, capítulo 22, versículos de 3 a 16, fala sobretudo deste processo de conversão de São Paulo. Amados irmãos e irmãs, conversão significa mudar de direção. São Paulo era obstinado em perseguir o cristianismo nascente e matar a todos os que se diziam cristãos. Com este encontro pessoal com o Senhor, ele muda. Agora ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. Como se dá? Então, nós temos neste relato dos Atos, capítulo 22, versículos de 13 a 16,
essa experiência de conversão de São Paulo. Naqueles dias, Paulo disse ao povo, então ele está contando ao povo como foi a sua conversão. Ele dizia: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui na cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando na prisão. Disso são minhas testemunhas os sumos sacerdotes e todo o conselho dos anciões. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que está esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o padre fez questão de ler esta primeira leitura, porque é o relato de fato do processo da conversão de São Paulo. Ele, amados irmãos e irmãs, foi encontrado de fato por nosso Senhor Jesus Cristo, de forma extraordinária. Nós hoje, amados irmãos e irmãs, somos convidados a nos encontrarmos com o Senhor. Não vamos esperar um ato miraculoso para que isso aconteça. Deus quis tocar a vida de São Paulo desta forma. Deus pode tudo. Contudo, não vamos ficar aguardando isto. Possamos, de nossa parte, empreender um grande esforço para que nós possamos converter a nossa vida, para que possamos mudar o nosso coração, para que possamos amar e servir o Senhor, de tal modo que possamos chegar a dizer o que diz São Paulo: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Mas insisto mais uma vez, a conversão não se dá da noite para o dia, ela é um caminho gradual, pois o próprio apóstolo que viveu esta experiência grande com o Senhor, por diversas vezes dizia, e isso está retratado em seus escritos: tenho como que um espinho na carne. Muitas vezes deixo de fazer o bem que quero para fazer o mal que não quero. Amados irmãos e irmãs, a nossa vida se dá neste mesmo embate. O Salmo responsorial 116 traz como resposta: ide por todo o mundo e pregai a todos o Evangelho. Anunciar o Evangelho com a vida. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, é este convite: ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, São Paulo é batizado, ele recebe o batismo. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Então, aqueles que crerem, todos os batizados, essa é uma promessa para todos os batizados. O que eles vão viver? Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Isso é a promessa de Deus. Expulsar demônios. Quantas situações, amados irmãos e irmãs, que o inimigo de Deus vive em nossa vida querendo nos atrapalhar ou fomentando realidades para que possamos nos dispersar. Então, com a graça e o auxílio de Deus, somos capazes de expulsar, pela graça e auxílio dele e na oração assídua e fervorosa. Falarão novas línguas, dentre elas, sobretudo, a língua mais preciosa, a língua do amor, a linguagem do amor-caridade. Isso, amados irmãos e irmãs, une todos os povos e nações. Se pegarem serpente ou beberem veneno mortal, não nos fará mal algum. Amados irmãos e irmãs, o Senhor não está pedindo para que possamos buscar esses perigos iminentes. Mas o que Ele diz? Então, a serpente tem veneno, e o próprio veneno em si, Ele fala. Quantas vezes tem pessoas que vão se envenenando pelo ódio, pela falta de perdão e por tantas ocasiões em sua vida que não nos permite viver a integralidade do amor. Portanto, o Senhor nos convida a esta graça. A graça de vivermos então nesta certeza de que se estamos com Ele, nenhum tipo de mal ou veneno acabará com a nossa vida. Por fim, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Como podemos impor as mãos sobre aqueles que estão doentes? Sobretudo pela oração. A oração é a forma que o Deus da vida nos concede para impormos as mãos uns nos outros. E a oração pode alcançar a graça necessária em favor daqueles que amamos e daqueles que mais necessitam. Sejamos então uma comunidade orante, uma comunidade, amados irmãos e irmãs, que pode e deve constantemente rezar para que o Senhor nosso Deus ouve as nossas preces, ouça as nossas preces e o nosso clamor em favor do seu próprio povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.